Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Galera, hoje eu tô animadíssimo, olha só, olha a camisa que eu tô. A Barreira virou baile, meu amigo, o Vascão passou, olha que alegria, olha que felicidade. O Vascão tá na semi, Jotinha, o Mengão, aí ó. Olha lá, você que é flamenguista que tá olhando pra mim agora. Você não tava confiando no nosso Mengão. E o Mengão passou, meu amigo, dando show, tá aí também na semifinal. Ó, o Corinthians, pra você que tá aí, ó, assistindo, que você aí é o torcedor do Timão. Olha aí, expulsou a crise, acabou. O Corinthians acabou com a crise, acabou. O Corinthians vai ser aí, provavelmente, se o Vasco não quiser, se o Vascão não quiser, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil, acabou a crise, vai ganhar grana com isso, vai encerrar as dívidas e já era, despachou o Juventude e ó, tá lá no top trends aí das paradas. O São Paulo, meu amigo, perdeu no Morumbi, né, não despediu aí da Copa do Brasil, deu mole pro Galo, o Galo se impôs e já era, passou o Galo aí. Jotinha, é um prazer tá contigo aqui, tá? Mais uma vez. Pra você que tá aí com a gente, não esquece de curtir. Cara, clica na mãozinha aí pra ajudar o canal. Comenta, curte, compartilha pra poder dar o upzão aí no nosso canal. Jotinha, quer falar alguma coisa ou já vamos iniciar aqui? Não, agradecer aí a galera que tá se inscrevendo. Falta só pra 150 inscritos. Você que estiver assistindo, ajuda a gente a bater essa meta aí de 200 inscritos, Se tiver 200, vai ter comemoração também. Vai ter bolinho velhinho de novo. Não vai ter bolinho velhinho, porque a gente vai sempre renovar. Vai ser sempre um negócio diferente. Mas vai ter uma parada nova aí. Sempre que bater 200, 300... Quando bater 1000, se a gente chegar em 1000, vai ter um negócio especialíssimo para todos os seguidores. Vou fazer um churrasco. A família Jotinha. Família Jotinha. Cara, assim, eu quase te interrompi aí no momento da sua apresentação, porque eu me recordo bem que, segundo você, nosso apresentador, o Juventude seria o grande campeão da Copa do Brasil. Se o Vasco quisesse. Eu falei o seguinte, falei assim, ó, você que tá assistindo pode até me cobrar lá. Eu falei assim, ó, se o Vasco quiser, o Juventude vai ser campeão. O Vasco não quis, o Vasco passou pro Atlético, e falou, não, o campeão vai ser eu. E aí, escuta aí se o Vasco não vai ser campeão disso aí. Você vai ver se não vai. Né? Tá tudo na mão do Vasco, galera. O Vasco expulsou a crise, vou começar falando inclusive do Vasco. O Vasco, galera, que vinha aí numa fase um pouquinho ruim no primeiro semestre desse ano, expulsou a crise, tá bem agora no Brasileirão, se demole, vai jogar a Libertadores, tá? Olha só o desempenho do Vascão agora. Conseguiu passar pelo Atlético Paranaense, né? Com muito esforço, com muita dificuldade, mas passou, sendo o Vasco, sendo um time que se impõe, sendo um time que jogou bola, né? E nos pênaltis agora conseguiu passar. Então a Barreira virou baile, entendeu? Jotinha, o que a gente pode observar, principalmente dessa última partida e desse próximo jogo que o Vasco vai enfrentar, né? Contra o Atlético Mineiro. Isso. É uma classificação que representa muito pro Vasco, né? Você vê como faz de diferença, né, o clube ter um comando sério, né, um comando organizado, né? A gente viu aí como é que o Vasco sofreu durante a administração da 777 e desde o momento que o Pedrinho chega ao comando aí do Vascão, o Vasco ele muda completamente o mindset ali, cara, e retoma, né, a temporada, né, consegue o resgate da temporada, né, o Vasco estava ali na zona do rebaixamento, sem muita perspectiva aí na temporada, né, então o Vasco consegue aí essa retomada que tem como grande prêmio aí essa chegada aí na semifinal. O Vasco não chegava numa semifinal de Copa do Brasil desde 2011. O ano que, inclusive, foi campeão da Copa do Brasil, não tô né? falando. Então, pro Vasco representa demais. A torcida tem motivos para estar, sim, com expectativa, né, de conquistar um título de grande importância aí pro clube. Depois de anos terríveis, né, que o Vasco passou, parece que finalmente o Vasco vai se estabilizar na primeira divisão.
vai voltar a brigar por títulos, né? E essa partida, cara, a partida em si, né, o jogo, né, o Vasco, ele teve uma partida heróica, verdadeiramente heróica, porque ali, quando você tá perdendo um jogo, né, de Copa, 2-0 na casa do seu adversário, né, a classificação com esse resultado estava indo embora. A- Ali um pouquinho depois do gol do Atlético Paranaense, do segundo gol, o Vasco teve um jogador expulso. Olha só Exatamente. o cenário que se criou, né? Então o Vasco ele conseguiu, né, superar essa adversidade grande, né? O Ryan foi expulso aos 42 do primeiro tempo, então você jogou ali final do primeiro tempo, o segundo tempo inteirinho, né, com um a menos, e o Vasco foi buscar o resultado com um a menos mais uma vez, né, o que eu venho dizendo aqui, cara, a jogada que ninguém marca no futebol brasileiro, o cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti, melhor cabeceador aí do futebol brasileiro, incrível como o cara não tem, cara, é alto, né, mas, porra, pra fazer tanto gol de cabeça, cara, incrível a facilidade que ele tem, e o Vasco conseguiu segurar o resultado, mesmo com um a menos, né? O Vasco não sofreu tanto, sofreu ali no começo do segundo tempo, né? Teve duas oportunidades ali pro Furacão, que o Léo Jardim acabou defendendo, mas o Vasco conseguiu aí trazer essa classificação heróica aí nos pênaltis. Agora que bacana, né? O Atlético Paranaense chegou a abrir aí 2 gols e o Vasco com um a menos conseguiu ali correr atrás, né? O que geralmente você pode até observar que às vezes os times eles caem de rendimento, principalmente quando você tem um jogador expulso, né? Você está jogando com um a menos, jogando fora de casa, né? Uma pressão absurda, né? E o Vasco aguerrido, o Vasco que quer ganhar, quer vencer, pô, se impôs e levou. Jotinha, ainda continuando falando ainda sobre o nosso Vascão, agora o Vasco ele vai encarar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que ganhou do São Paulo no Morumbis, né? E segurou o resultado de 0-0, né? Na partida e acabou levando, né? O São Paulo, que é um grande adversário, uma grande equipe, também está numa fase muito boa, uma fase espetacular, né? E acabou despachando. O Atlético Mineiro, a gente vem falando aí nos nossos episódios que ele é um time que tá meio ali, cara, oscilando bastante. Parece que engrena, do nada tem uma queda de rendimento, tem um bom elenco também, mas a gente vê uma certa ali discussão entre a comissão técnica, aquela coisa, né? E o que a gente pode esperar agora desse Atlético Mineiro jogando uma semifinal contra o Vasco? O Vasco ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que o Atlético Paranaense, ou agora tá meio que de igual para igual? Porque o Vasco tá com uma confiança absurda, né? Tá desempenhando um bom resultado, tá com cara, olha, vocês podem até me criticar, mas tá com cara de campeão mesmo. Eu não tô brincando aqui quando eu tô falando que o Vasco tem grande chance de ser campeão. Tá? Eu diria que o Vasco tem 25% de chance de ser campeão. 25% só? Só tem 4 times divididos. Ah, tá, pô, o cara foi na matemática. Eu ia falar 90, cara, 90 no coração. Mas agora o Vasco ele enfrenta um Atlético Mineiro diferente de um Atlético Paranaense, porque venceu já Atlético, então já metade já foi. Um Atlético já foi, mais um, outro, agora é o Mineiro. O que a gente pode esperar, Jotinha? O que você imagina que vai sair daí, desse confronto? Bom, o Vasco com certeza vai ter mais dificuldade no jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time melhor do que o Atlético Paranaense. Tá? O Atlético Paranaense, na verdade, a gente falou aqui, né, em outros episódios, quando a gente está falando aí de Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense está deixando muito a desejar. Né? Apesar de ter até um bom time ali com o Mastriani, né, um ótimo atacante, o Canóbio, inclusive perdeu o pênalti ontem, mas bom atacante. E o Atlético Mineiro já tem um time mais preparado, com mais características de uma competição mata-mata, né? A gente viu, né, entrando aí um pouquinho no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, né, a gente viu como mudou ali o jogo, né, em si do Atlético Mineiro depois da volta do Hulk da lesão, né? O Hulk é um cara que desequilibra. Ontem, mais uma vez, as principais jogadas do Galo aí saíram dos pés do Hulk, né? E tem nomes muito importantes, cara. O Arana, titular da lateral esquerda da seleção,
o próprio Hulk, o Paulinho, né? Então, são jogadores ali que decidem uma partida, né? E em competições de mata-mata, a gente precisa de jogadores assim, como o Vasco tem o próprio Verratti, né? Então, eu começo a imaginar, né, uma semifinal ali muito dura para o Vasco. O Atlético Mineiro, né, que é um time, que é um dos times do Brasil que mais investem, né, para ter um elenco ali, um dos mais caros, né, então eu com certeza vai vir aí com sangue nos olhos nessa semifinal. E tem um agravante aí olhando da ótica do Vasco, né, que vai jogar o segundo jogo fora, né, então mais uma vez o Vasco vai ter que fazer o resultado em casa para tentar garantir fora. Então, assim, se a gente for colocar ali a gente fez a brincadeira aqui da porcentagem de chance, né? Mas eu vejo ainda o Atlético Mineiro um pouquinho à frente do Vasco, tá? O Vasco tem se superado, né? Essa é a verdade, né? O Vasco tem contado também com a sorte, que o Verratti está conseguindo jogar praticamente todos os jogos. O Piton se machucou, mas voltou, consegue estar jogando os principais jogos. Então, e deixa uma lição também, né, cara? O jogo de ontem, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, acho que ele foi muito exposto para o jogo, até por isso tomou 2 gols com facilidade, eu achei, né? Ele entrou com o Hugo Moura e com o Sforza, assim, eu achei o time com pouca proteção, depois ele conserta ali botando o Matheus Cocão, e o Payet não é um jogador que tem aquela afinco de marcação, né? Já é um jogador com a idade avançada, então deixa lições pro Vasco, né? No Atlético Mineiro, precisa jogar mais, tá? Eu até ia falar aqui, né, quando a gente entrasse no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, que para mim foi o único resultado que me surpreendeu, né? Não é uma surpresa, que surpresa, né? Mas eu esperava que o São Paulo se classificasse. Gente, eu não sou São Paulino, tá? Só estou usando essa camisa aqui. Mas eu esperava que o São Paulo se classificasse, até você falou muito bem, o São Paulo vinha no melhor momento na temporada, e foi frustrante a atuação do São Paulo nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos praticamente não levou perigo ao gol do Atlético Mineiro, mérito do Atlético Mineiro, que neutralizou bem ali as principais características do São Paulo, que sente muita falta do próprio Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um jogador ali que faz algo diferente, né? Que busca ali a jogada pela ponta, quebra a linha, e desde o jogo contra o Corinthians que ele se machucou, o São Paulo vem sentindo a falta dele, né? Mas para mim foi o resultado assim que mais me surpreendeu dessas quartas de finais aí da Copa do Brasil. O São Paulo agora tem que tomar cuidado, né? Na verdade tem que aproveitar isso para que o time ele consiga ficar um pouco mais descansado, né? Para não ter que disputar aí 3 competições, que a gente fala muito sobre isso, né? Se disputar aí 3 competições é muito difícil. O próprio Flamengo, que tem um grande elenco, vem sofrendo com isso. Então não é desanimar, não é deixar isso entrar na cabeça da equipe, né? E com certeza investir mais ali na Libertadores, investir bem no Campeonato Brasileiro. Eu digo mais pela postura. O que me incomodou no São Paulo foi a postura do time nos 2 jogos, né? Eu achei um pouco apático, né, para um jogo de quartas de final de Copa do Brasil, né? Então achei apático. Fica a lição aí para o confronto contra o Botafogo nas quartas de finais, que já é na quarta-feira que vem. Né? Então, se o São Paulo entrar com essa apatia para jogar contra o Botafogo, a gente está vendo aí como o Botafogo joga, né, com aquela dinâmica forte, né, um jogo muito físico. Então, o São Paulo vai precisar igualar isso aí para tentar buscar um resultado. Não pode entrar com essa postura contra o Botafogo, que vai babar, o negócio vai ficar difícil. Vai encarar o atual melhor do Brasil, né? Então tem que jogar direito, senão além de ser eliminado, vai ser um resultado aí bem elástico, não vai ficar feia a situação. Então tem que jogar com esse espírito que o Zubeldia criou na entrada, né? De ser um time bem ofensivo, um time que marca bastante na linha do adversário, um time que é raçudo mesmo, né? Porque Libertadores é aquilo, e vai pegar um Botafogo bem numa excelente campanha, né? Não tá dando bobeira, né? É o melhor do Brasil que a gente falou aqui, o próprio Carelli falou.
isso numa das entrevistas. Então tem que esquecer essa eliminação, na verdade trabalhar um pouco ali do que não fazer, né? Por que fomos eliminados? Fomos eliminados por isso. Então, cara, não vamos mais repetir o mesmo erro. A sequência é difícil, né? A gente costuma falar aqui que quando o time entra numa bad run, ali começa a perder jogos, né? Começa a criar aquele peso a mais, né? Sim, então, sim. O São Paulo vai, tá vindo de 2 derrotas, ele vai pegar agora o Cruzeiro fora, pelo Brasileirão, depois vai jogar fora de novo, contra o Botafogo pela Libertadores. Então é o momento crucial da temporada e é o momento que o São Paulo vem oscilando para depois de uma sequência muito boa, o São Paulo começou a oscilar para baixo. Então é hora de botar a cabeça no lugar aí para tentar recuperar, né? Já o nosso Mengão conseguiu garantir a sua vitória com um golaço do Arrascaeta, né? Despachou o Bahia que continua no tabu de não conseguir ganhar o Flamengo com o Rogério Ceni no comando, né? A gente falou também sobre isso, então mais uma aí para conta do Rogério Ceni e do Flamengo, né? E agora, o Jotinha, o Flamengo acho que dá dá até uma animada, né, cara? A torcida agora tem que começar a dar um apoio, né, Jotinha? O Flamengo tá passando aí, tá conseguindo conquistar. Porque o Tite... Cara, o Flamengo tá aí na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo tá disputando a Libertadores, o Flamengo tá ali ainda na disputa no Brasileirão. Então, pra você que é flamenguista, vamos aí, ó, torcer pro nosso Mengão. Jotinha, como é que foi essa partida aí contra o Bahia? Enquanto muita gente vem batendo no Tite, o Tite vem trabalhando ali, né, e passando, né, atingindo ali os objetivos da temporada, né? O Flamengo passou o time que foi o melhor nos 180 minutos ali. O Flamengo foi melhor na Bahia, foi melhor ontem no Maracanã, praticamente não sofreu. Teve um lance ali no começo do jogo, né, que o Everaldo sai de cara com o Matheus Cunha e bate para fora ali. Mas tirando isso, o Flamengo foi melhor durante toda as quartas de final aí contra o Bahia. Era um adversário difícil, sim, né? O Everton Ribeiro jogou muita bola os 2 jogos, né? Tem um ótimo time, eliminou o Botafogo, que a gente vinha falando aqui. E é um resultado muito bom para um Flamengo que vem sendo criticado pela forma que vem atuando, né? O Tite vem encontrando dificuldade devido às lesões que aconteceram aí nos últimos jogos, né? E vem encontrando possibilidades dentro do próprio elenco para poder estar saindo dessas adversidades, né? Ontem a gente viu mais uma vez o Bruno Henrique jogando muito bem ali na posição do Pedro, né? É uma característica completamente diferente, né? O Bruno Henrique, ele atuando ali, buscando a última linha ali do Bahia, saindo ali no contra-ataque, né? Ele aproveita muito bem isso. Assim saiu o gol do Flamengo, né? O Bruno Henrique tem uma escapada ali pela esquerda, cruza para o meio da área, o Arrascaeta sem goleiro consegue fazer ali o gol. Foi um bonito gol realmente. E o Tite vem encontrando essas possibilidades dentro do elenco. A torcida vem criticando muito o Alan, né? E ontem o Tite surgiu ali com o Everton, né, um jogador da base que vinha tendo poucos minutos, apostou num time com característica mais defensiva, com o Léo Ortiz, com o Everton, né, com o Gerson, né, apesar de o Gerson sair um pouco mais pela direita ali, mas não deixa de ser um terceiro volante, né, e essas possibilidades, né, essas novas opções que vem surgindo dentro do elenco vai fazendo o Flamengo ganhar mais opções, né, nesse momento de decisão aí na temporada. E fica ali aquela... A gente fica com a expectativa, né, de ver aí o Flamengo melhorando a cada jogo, né? Ontem criou muito, muito mais, né? O time... Né, eu falei da última vez aqui que eu vi o Flamengo fazendo muita força para jogar e ontem já não foi assim, né? A gente sabe, claro, que o Bahia precisava do resultado, deu mais espaço para o Flamengo jogar, mas isso não tira o mérito ali, né, do Flamengo que acabou criando bastante. Poderia até ter feito o segundo gol ali para deixar o resultado mais tranquilo. Agora o Flamengo ele encara um Corinthians também que ganha uma certa confiança, né? Passou pelo Juventude, ganhou nos pênaltis, né?
mas também muito aguerrido. O Corinthians que não vem numa boa fase, né? Não vem de um bom momento, uma crise muito forte, não está num bom momento no Brasileirão, correndo-se o risco ali de ser rebaixado e está na semifinal aí de uma competição extremamente importante que é a Copa do Brasil. Já tinha essa partida do Corinthians contra o Juventude. O Corinthians passa realmente com essa confiança a nível de resultado? Como é que foi? E como é que a gente pode enxergar um Flamengo e Corinthians aí nessa semifinal? Eu só não queria deixar de falar aqui dessa questão do Rogério Ceni, né, cara? Cara, 14 jogos, 14 derrotas, cara. Mas o Cara, Rogério Ceni é São Paulino, né? Flamenguista não. Porra, mas, cara, ele, né, depois do jogo, ele falou que não liga, que não sei o que, mas, porra, 14 jogos, 14 Liga, derrotas. claro que liga. O Bahia não ganha do Flamengo há 5 anos. A última vitória do Bahia foi ali na estreia do Jorge Jesus, cara. Foi 3-0 do Felipe Luiz, né? Estreia do Felipe Luiz, né? Naquele time do Jorge Jesus. Porra, 3-0 depois dali, cara. Acabou. O Bahia não ganhou mais do Flamengo. Esse jogo do Corinthians e Juventude, né? 3-1 Corinthians. Mais um resultado heróico também, né? Na Copa do Brasil. O Corinthians meteu o gol no último lance ali, cara, da partida. E se você for ver, né? O Corinthians fez 3 gols nos últimos minutos, né? Ali das duas partidas. O gol que deu a sobrevida lá no Alfredo Jaconi veio também ali no finalzinho. Agora na Neoquímica Arena. Os 2 gols ali também no finalzinho da partida que deram a classificação. Né? E é uma mudança de chave também para o Corinthians, cara. Esse resultado aí, chegar nas semifinais, né? Mesmo estando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é uma mudança de chave. A gente já sente o corintiano ali mais ali mais confiante, né? Desde a chegada do Memphis Depay, né? A torcida tá confiante, tu quer ver o jogador ali. E, porra, ontem, na quarta-feira, né? Tu via ali que mesmo com o resultado adverso, a torcida estava acreditando na classificação, lutou mais uma vez, né? Chovendo molhado falar isso, mas lutou mais uma vez e foi o jogo que mais uma vez não decepcionou, né? Foi o melhor jogo na ida e foi o melhor jogo de novo na volta, né? O jogo teve de tudo, teve emoção, teve VAR, teve erro de arbitragem, foi um jogão e o Corinthians passou ali, talvez fica ali para pro Juventude, né, cara, frustração, porque fez 2 grandes jogos, né, mas não pode deixar ali cair, né, para a sequência do Brasileirão, porque o Jair Ventura vem fazendo um bom trabalho ali no Juventude. Foi legal também de ver no final do jogo os jogadores do Corinthians fazendo a dancinha do Jair Ventura, que o cara comemorou antes da hora lá no Alfredo Jaconi, né? Então, é um resultado aí bastante expressivo pro Corinthians, que mesmo cambaleando ali na temporada, consegue chegar na semifinal da Copa do Brasil. E você imagina que um Flamengo e Corinthians vai ser aquele grande clássico, aquele clássico nacional, né? As 2 maiores torcidas aí se enfrentando. Que a gente espera disso aí, ô Jotinha? Um Flamengo, um Corinthians, um Flamengo um pouco mais confiante. O Flamengo se encontra numa fase muito melhor do que o Corinthians, né? Mas é isso, o Corinthians tá aí na semifinal da Copa do Brasil, meu amigo. Que a gente espera aí, cara? Que você imagina? Eu imagino 2 grandes jogos, né? A gente, quando fala de Flamengo e Corinthians, a gente só consegue esperar 2 grandes jogos. Mesmo, assim, a gente fala, pô, o Flamengo é muito melhor do que o Corinthians, vai ser muito difícil pro Corinthians, meu irmão, semifinal de Copa do Brasil, chegou ali, tá na briga, cara, não tem que se diminuir para de um adversário para o outro, a não ser que fosse uma surpresa, uma zebrona ali e tal, mas logicamente o Flamengo é um pouco melhor, tá? Não é um absurdo de melhor, né? Mas é melhor do que o Corinthians. Mas ali as forças, ainda mais se tratando de um clássico nacional, as forças se equilibram. O Corinthians tem total condição de passar pelo Flamengo, chegar. Cara, agora são 3 jogos para ser campeão, né? São os 2 jogos da semifinal, mais o jogo da final. Então, tem total condição aí de passar pelo Flamengo e ser campeão.
Bacana, eu também acho que aí vai ser um jogão. Essa semifinal vai estar muito legal. Você vai ter aí o Vasco jogando com o Atlético Mineiro. Eu acho que a possibilidade está para os dois, né? Na verdade, para as 4 equipes, né? Isso é E, muito bacana de ver. e se for o Flamengo, né, e Vasco, já pensou? O Flamengo e Olha Vasco só, na, cara. na, na final seria, né, seria Seria pro Rio, né? muito Seria muito bacana, né, maneiro, né? cara? O Flamengo um clássico aí, cara, pesadíssimo. Arrisco a dizer que eu ia até lá assistir os jogos, hein, cara? Eu ia lá assistir, hein? Jogão, jogão, né? Ia ser muito bacana. Galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Não deixa de curtir, de compartilhar, comente, tá? Mesmo que seja um comentário negativo, a crítica é muito bem-vinda, certo? Para ajudar o nosso canal. E é isso. Um beijão no coração de vocês, a gente se vê. Valeu, galera. Continua acompanhando a gente aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau.